Vou fazer aqui um comentário, até mesmo vou aproveitar para dizer que vou fazer vários comentários, já que esse celular aqui está naquele rol anunciado que vai ser desativado o WhatsApp, né? E eu vou ficar com o Facebook. Se não for desativado, eu fico só com o Facebook. Então a todos eu já estou avisando. Bem, o assunto de hoje foi pedido por um amigo que eu muito amo. Ele estava explicando-me que, aliás, explicando-me não, ele estava expondo que existe N criatura que ele conhece que não consegue aceitar a concepção de ser um só Deus. Eu disse, mas é um só Deus, está registrado na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Inclusive existe um texto que diz assim: eu sou o único Deus e fora de mim não há outro Deus. Nós podemos entrar num assunto realmente que a rejeição total feita pelas religiões provinda do judaísmo, né, já que o cristianismo é cristianismo judaico, vem do judaísmo. É inaceitável a presença do Eterno Pai lá, por causa que eles não são pertencentes mesmo ali à contextualização do amor. Eles são todos na contextualização do ódio, se rebelaram contra o Eterno Pai e se opuseram ao amor. Então, quando na realidade há uma concepção da vinda de Cristo, eu vou começar lá pelo judaísmo, eles inserem-se que o Jesus Cristo não é genealogicamente na pertencente à ramificação de Davi. E a Sagrada Escritura registra, vamos dizer, aquela passagem do Bartimeu que diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles dizem que não há como Jesus Cristo ser o Messias prometido a Israel por causa da linhagem, que a Sagrada Escritura diz que ele vinha pela linhagem, ou seja, genealógica, linhagem genealógica de Davi. Então, preste bem atenção na ignorância. Isso é ignorância. É por isso que eu falo para vocês, eu estudo, eu vou ver os textos, os contextos, qual é a apresentação da defesa do inimigo do Senhor, dos inimigos do Eterno Pai. E como eles argumentam para poder não aceitar Jesus como a oferta dada ao povo terreno para o alcance da glória eterna. Na concepção do judaísmo, eles eliminam Jesus Cristo como Messias pelo fato que não houve a inseminação seminal. Vocês entendem isso? Quer dizer, não foi alguém que descende na visão natural, vem descendente, pá, e insemina uma mulher com sêmen, vamos dizer, ele coloca o esperma dentro de uma mulher para se vir na árvore genealógica natural, e isso não aconteceu com Maria. Então, por este motivo, eles dizem que Jesus Cristo não é o Messias, porque não houve
uma semeadura do espermatozoide no útero de Maria. Isso está se falando de maneira natural. Porque eles afirmam que o Eterno Pai não produz espermatozoide pelo fato de ele não ter genitália. Sentidos naturais, preste bem atenção, sentidos naturais, certo? E agora vamos para o cristianismo, que eu vou falar para vocês tudo de uma vez. No cristianismo, que é o cristão judaico, que descende do judaísmo, é uma capa, é uma visão hipócrita do judaísmo em outro uniforme. Então, na fundamentação do cristianismo judaico, que é o de Roma, eles eliminam mesmo por completo a presença do Eterno Pai da vida de todos os seus adeptos e seguidores. É uma constituição de uma astúcia maléfica mesmo, aonde eu já ministrei algum tempo passado sobre o idólatra, que é muito, muito, muito contextual para o assunto, e que é uma visualização totalmente terrena, ou seja, carnal, sem a presença do Eterno Pai, que foi astuciosamente eliminado por eles. Por quê? Por causa que eles criaram o politeísmo. Porque o judaísmo, na sua essência, ele não tem condição de criar o politeísmo, já que eles dizem que vem da estrutura arâmica, né, do Arão, e que é a concepção do sacerdócio, certo? Estou falando da postura sacerdotal que vem da tribo de Levi através da postura arâmica, que é um homem levanta o outro, um homem levanta o outro. É por causa disso, é uma das fundamentações deles, que eles não querem Jesus como o Messias, já que nenhum ser terreno na constituição doutrinária de Jesus Cristo tem a possibilidade de levantar outro para ser ministrador. Pá! Então é inaceitável isso para eles. Eles querem continuar no apogeu do domínio terreno. Logo, eles não podendo fazer isso, eles vão e montam disfarçadamente, através de Roma, que eles tinham uma associação, vocês sabem disso, o mundo religioso romano associado com o mundo judaico, os anciões, escribas, tudinho, no comando de Pilatos e Herodes, que eram inimigos entre si, mas se unificaram para o sacrificar do Senhor Jesus Cristo na vida deles. Todos têm que entender que Jesus Cristo foi sacrificado na vida dele, foi morto na vida deles, dos religiosos e laicos. Não foi morto. Agora já está aparecendo uns novos idólatras mais aprofundados na idolatria humana, meramente terrena, estão dizendo que o próprio Eterno Pai matou Jesus Cristo. É cada imbecilidade que não é fácil. Então, o cristianismo surge. O que é que eles fazem? Eles fazem uma modificação astuciosa, que é
a astúcia ela é enganadora, certo? Inclusive, essa astúcia que eles praticaram, eles se elaboram dizendo que o Jacó era astucioso, era enganador. Isso é mentira. O nome de Jacó foi dado a ele numa concepção de... porque no nascimento dele, eu não sei explicar bem, eu tenho tudinho assim que eu já li tanto, mas é assim, vocês vão entender. A postura de Jacó, quando nasceu, ele veio atrás de Esaú sem ser segundo. Sem ser segundo. Ele saiu atrás, mas seguro no calcanhar de Esaú. A mão dele estava segurando o calcanhar de Esaú. Então foi por isso que foi dado o nome de Jacó, que diz assim: eu tomarei o teu lugar. Mas esse tomar o lugar era somente se Esaú se negasse a ter o lugar que é a primogenitura, do qual Jacó veio ter depois. Mas não que Jacó enganasse Esaú, eles pregam. Que eles pregam? Eles matam a palavra de Deus de maneira errônea. Não foi Esaú que se propôs a renunciar à vida e ele pegou isso assim: então me dá o teu direito de primogenitura. E isso porque já estava lá no próprio nascer dele. Eles vieram junto, só que como veio assim, ele veio segurando no calcanhar do Esaú, o Esaú foi tido como primogênito, que seria a concepção de saída. E isso também está registrado lá em Apocalipse, quando diz assim: esforça-te para que nenhum outro tome o teu lugar. Quer dizer, se você desiste da vida na presença do Eterno Pai, alguém tomará o teu lugar na glória. Porque há um número definido para a concepção de perfeição do céu em glória. Porque subirá somente o mesmo número daqueles anjos do terço do céu que se corrompeu tudinho. É esse número que vai subir. Inclusive, o próprio Jesus diz que somente o Pai conhece, porque Ele é o Criador. Ele diz que quando se completar o número de conservos, e tudo será consumado. Quando completar, e somente o Eterno Pai conhece. Então eles usam até essa desculpa para se mover em astúcia, vamos dizer, diabólica, que é enganadora. O que é que eles fizeram no cristianismo judaico? Eles eliminaram o Eterno Pai. O Eterno Pai foi eliminado do cristianismo judaico. Eu já ministrei isso há anos. E as criaturas que me ouviram na época disseram que é inaceitável isso. Então eu vou mostrar para vocês o que eles disseram que era inaceitável. Acontece o seguinte: quando você estuda as origens das palavras dadas pelo Eterno Pai e por Jesus Cristo, você vai ver que nenhum dos dois falou outra língua que não fosse no aramaico. Não houve nenhum outro, qualquer expressão que não fosse no aramaico. Só que o Antigo Testamento vem do aramaico, passa pelo hebraico, para chegar no grego, para do grego chegar no latim, para ser distribuído para o mundo, certo? Aqui no país que nós estamos, quando chegou em 1500, já chegou na 8ª ou 9ª tradução. Ou seja, na visão das traduções se chama compilações.
e que nas compilações diz a própria Sagrada Escritura, o homem tentaria, na visão dele, botar mais esclarecimento onde ele destruiria a originalidade da palavra do Senhor. Eu sei que é uma explicação que pode parecer um pouco, não sei como vocês julgaram, mas é muito bom vocês terem esse conhecimento. Qual foi a astúcia diabólica que enganou todo o povo e engana até hoje todo o povo cristão judaico-romano? É que na tradução, quando diz assim, na tradução original dita por Jesus Cristo, ele diz: imergi-vos no poder da onipotência. Imergi-vos no poder da onipresença. Imergi-vos no poder da onisciência. Quando você faz essa imersão nestes poderes, você terá o seu Criador na sua vida. Porque é um Deus com três poderes. Um Deus com três poderes. E os três poderes se resumem num, que é a concepção da vinda de Jesus Cristo. Por quê? Por causa que o Eterno Pai, aí vocês vão entender, ele diz assim: eu terei prazer e me deliciarei no Filho dos Homens. Está registrado. Quem são esses homens? São imagem e semelhança do próprio Eterno Pai, que é a constituição de Jesus Cristo. Então, um filho de demônio vai aceitar isso? Não vai. Porque eles querem o domínio terreno. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Imergi-vos no poder da onipotência, quer dizer, da criação do próprio homem, ou da sua recriação, ou da sua reconstrução. Onipotência. É esse que faz a reconstrução ou a nova criação da nova criatura, ou a nova recomposição, ou coisa parecida assim, pelo poder da onipotência é gerado novamente o homem que estava morto em delitos e pecado. Ressuscitar, se recriar, se recompor, como eu sempre falo, se reviginar e voltar à originalidade da criação do Eterno Pai. Poder da onipotência. Poder da onipotência. É por isso que ele diz: imergi-vos no poder da onipotência, para que você seja reconstruído, recomposto, recriado, reviginado e assim sucessivamente. Preste bem atenção. Quando ele diz imergi-vos no poder da onipresença, quer dizer, através da reconstrução, a presença da lei do Senhor se fará ativa, viva, zelosa, protetora pela sua nova constituição, pela sua nova criação, que é o homem, certo? Que se elabora no Evangelho Eterno, que é representado por Jesus Cristo, para que você se torne um em Cristo Jesus, com o Eterno Pai. Um em Cristo Jesus, com o Eterno Pai, certo? Então, imergimos no poder da onisciência. Aí vai de novo para a reconstrução, porque é uma reconstrução mental, de pensamento. Você vai fugir da imaginação vã. Você vai ter a concepção
de ter a mente de Cristo. A mente, quer dizer, você vai ter o conhecimento da razão existencial de todas as coisas que existem. Aí você vai passar a acreditar na não existência do acaso e do aleatório. Como eu testemunho. Não creio absolutamente que algo venha surgir aleatoriamente ou por acaso. Você vai ter a condição de saber por que existe tal coisa, qual a razão, isso, aquilo. É a mente de Cristo. Mente. A nova concepção de conhecimento. A nova concepção de conhecimento. Assim, tu serás filho do homem. Aonde o Eterno Pai tem prazer em ti. Prazer em ti. Aí eu te pergunto, esses filhos de demônios que coordenam a terra através das religiões, da terra prostituída, aceitarão algo assim? Não, porque isso tira todo o poder deles. Anula a todos eles de uma só vez. Então, qual foi a astúcia diabólica feita pelo cristianismo judaico? Eles mudaram a concepção e trouxeram toda a expressão da diabólica, vamos dizer, para a carne, o poder da carne. Como diz na própria Santas Escritas, se tu plantares na carne, tu colherás corrupção. E tudo que eles fazem é defender o plantio carnal. Aí vamos lá. Eles mudaram astuciosamente, simplesmente, a mudança de palavra, dizendo que tem o mesmo significado. Mas eles não ensinam da maneira correta. Eles materializam, eles vão para o palpável. Sabendo que Deus é Espírito e que Ele não aceita nenhuma construção visível e palpável feita pelo homem. Não, nenhuma. E o que acontece? Eles mudaram a concepção e colocaram: batizai em nome do Pai, batizai em nome do Filho, batizai em nome do Espírito. Eles constituíram 3 pessoas. Aí sim, que é o poder idólatra. Aí eles dão o poder para o homem criar o seu próprio reinado terreno. Isso vem desde Adão. Mas vamos colocar na visualização materializada pelo cristianismo romano, cristianismo judaico romano, onde houve a unificação do judaísmo com Roma. Então, cristianismo judaico romano. Aí ele diz: batizai em nome do Pai. Eles estão dando a onipotência para o homem na sua conjuntura carnal. Não tem nada de espírito. A onipotência, quer dizer, o homem é um gerador, é um criador. Aí sim, ele vai fazer a inseminação seminal no útero, nas entranhas de uma mulher, através da coabitação carnal. É só isso para vocês entenderem. Então eles terão prazeres no próprio filho dele. Aí já pode, da concepção espiritual,
onde Deus recria pelos poderes dele um homem espiritual para que ele tenha prazer nele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aí o que acontece? Eles usam dessa artimanha, dessa astúcia diabólica e colocam o poder da onipotência no homem natural. É uma onipotência natural de fertilização, de criação de novos seres malditos, tanto quanto o produtor. Porque eles preferiram caminhar para a maldição da carne, plantar na carne, exercer o domínio da carne e expor toda a carne em sua concepção maquiavélica, para que eles tivessem prazer e se dotassem de ostentações terrenas na visualização propriamente carnal. Isso que eu lembro. Aí ele diz assim: batizar em nome do Filho, quer dizer, presta bem atenção, é a concepção genealógica, certo? E batizar em nome do Espírito. Vamos todos para o natural. Vamos dizer, tu, carnal, vai lá e insemina uma mulher de fator na coabitação natural. Tu coloca o teu sêmen ou teu espermatozoide e ovula dentro de uma mulher. Carne. Está plantando na carne e vai colher na carne. Esse é o poder da onipotência meramente carnal. Tu vai gerar outro maldito como tu és. É a geração maldita gerando os seus malditos. Vocês estão entendendo? Porque foi o que trouxe a maldição para a terra. Foi a coabitação carnal de Adão e Eva. Foi que prostituiu e amaldiçoou a terra inteira. Só imbecil que não quer enxergar isso. Aí o que acontece? Aí vai se fazer presente no filho? Vai! Porque o laço sanguíneo do pai e da mãe natural estará presente no DNA do filho, que eles geraram. E o que é o espírito, que é a onisciência natural? É ele ter conhecimento de todos os passos dos filhos que ele gerou. Ou seja, o homem tornou o seu próprio Deus. Foi essa constituição que a concepção do cristianismo judaico romano criou para apartar de uma vez por toda o eterno Pai da vida deles. Jesus Cristo, então, está muito longe. Está muito longe mesmo. Aí a pessoa vem e diz para mim, como eu ouvi alguns tempos atrás, que isso é inaceitável, que eu sou louco, que eu sou esquizofrênico, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí eu pergunto para vocês, existe mesmo alguma loucura no que eu estou falando, já que a Sagrada Escritura mostra que aquele que planta na carne vai colher somente corrupção da carne e não entrará no céu, porque caminhará de maldição em maldição. E o Eterno Pai fala que a visitação da iniquidade será de pai para filho até terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. Está registrado assim, no original. Daqueles que o odeiam. Por quê? Porque na hora que você gera, pelo teu poder, tu que te diz homem, mas que és um maldito, simplesmente plagiante de animal irracional, que tu rouba, sequestra ser celestial da presença do Eterno Pai, do mundo habitável dele, para trazer para essa terra fética, acromática, árida e insípida. Aí tu vai me dizer que tu tem algo de alguma semelhança com o Eterno Pai? Isso é só para imbecil acreditar. Essa é a concepção maquiavélica que
o cristianismo judaico-romano criou para eliminar de uma vez por toda o eterno Pai da vida de todos os seus adeptos, seja católico, seja evangélico, seja pentecostal, neopentecostal, batista, regular, essas imundícies todinha. É por isso que quando eu falei sobre o esgoto de Jerusalém, eu disse que eu ia fomentar esse assunto. Mas ontem, uma pessoa que eu muito amo, ele disse: eu não soube defender esse caso, irmão, diante de uma criatura aqui, que tem uma sigla partidária religiosa e contestou comigo e eu não tive. Eu disse: eu vou repetir, presta muito bem atenção no que eu vou exclamar, porque eu já ensinei isso para vocês. Para aqueles que são mais achegados, assim como Jesus Cristo falou, eu exponho para todos. Mas você pode ver a ação de Jesus Cristo, eu procuro agir bem como Jesus Cristo me ensina. Ele é o exemplo de vida. Ele explicava para todos e falava em meio de metáforas, parábolas e tal, tudinho. Quando ele chegava a sós com os seus discípulos, com os seus aprendizes, ele explicava detalhadamente. É assim que eu faço quando vem um dos aprendizes aqui em casa. Eu explico detalhadamente, como eu já expliquei o que é ser um pastor diante dos olhos de Deus. Não é essa porqueira aí desse pessoal aí que não dá conta nem da vida deles, quanto mais dá conta da vida dos outros. E uma coisa que eu digo para vocês, prestem bem atenção. Na Sagrada Escritura diz que todo aquele que se alimenta de porcos, serão condenados. Aí presta bem atenção. Quando eu falei uma expressão que eu disse que são filhos de porco, que são filhos de rato, porque está escrito também que aquele que se alimenta de ratos serão condenados. É uma ilustração comparativa com esses imundos que se dizem líderes das seitas satânicas que vocês chamam de religião. Então, se vocês são alimentados por ele, é porque espiritualmente vocês são filhos dele também. Vocês são filhos de porcos, filhos de ratos, de ladrões, de imundos. Que dói em mim. O Eterno Pai sabe quantas vezes eu já derramei lágrimas e dizer: meu Deus, meu Senhor, meu Pai, quanto povo está enganado. Há muita enganação neste mundo. E esse povo está dormindo, está cego para esses filhos de demônios que usurpa tudo que pode, que rouba cada um deles. Ainda chegam com os olhos altivos e arrogantes diante dos outros. Eu sempre digo que o amor é recíproco e que nós devolvemos. Então, se alguém me despreza, eu desprezo também. Não é que eu despreze, eu mantenho o afastamento dele. Se alguém vem e repudia-me pelo que eu falo ou pela maneira como eu ajo, eu mantenho o repúdio dele. Porque a palavra do Senhor, ela dá a entender que a mão que bate não afaga. Vocês sabem disso? Um dia eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso é uma metáfora muito boa. Ele diz que a mão que bate não afaga, e a mão que afaga não bate. Isso é muito bonito. Então eu sei lidar com os dois tipos de mão que chegam até mim. Eu continuo na próxima, porque eu vou fazer ainda mais umas, ou mais duas, seja lá quanto seja, antes de
porque esse celular aqui, que eu digo que é meu, que pertence a uma pessoa que eu muito amo, e ela concede-me, lá está dizendo no jornal, que eu vi, que os celulares abaixo de 5 serão retirados os WhatsApps deles. E esse aqui é número 1, é um dos primeiros. Então, se acontecer, eu vou ficar sem o WhatsApp. Então, eu vou fazer mais algumas ministrações de hoje para amanhã. E espero ficar ainda com o Facebook, para divulgar no Facebook. E não sei como é que vai acontecer. Mas eu espero que a mensagem tenha se feito entendível para vocês. E se não for, pergunte que eu responderei com muito carinho. Agora, dizer que vocês têm pelo menos o conhecimento, ou são conhecidos de Deus, seguindo esse cristianismo judaico tremendamente diabólico, criado por Roma, isso é mentira. Eu jamais falarei algo assim parecido. Eu fico calado quando alguém chega perto de mim. Ô irmão, ou isso, é que eu estou calado. As pessoas chegam perto de mim, muitas vezes estão me amaldiçoando sem saber que estão me amaldiçoando com palavras. Eu não falo nada, porque lá está escrito que até diante da maldição nós devemos nos calar. Porque não nos atinge, vai voltar para aquele que nos amaldiçoou. Eu amo a todos. Por isso, é esse meu esforço, tanto que eu faço, para despertá-los. Beijos.